50 bi de dólares. Esse foi o investimento global em inteligência artificial no ano passado. Em 2024, o valor deve chegar aos 110 bilhões de dólares. Esses valores são de um levantamento da IDC Consultoria especializada em inteligência de mercado. Os maiores investimentos em inteligência artificial, AI, da sigla em inglês, são nos Estados Unidos e na Ásia, onde a China lidera. O Brasil ainda está longe dos campeões de investimento. A IDC estima que em 2021, o investimento nessa tecnologia chegue aos 464 milhões de dólares, o que equivale hoje a cerca de 2 bilhões e meio de reais. Olá, eu sou Sheila Damorim e esta é a nova edição do X na Questão, uma produção da SHIS Comunicação para debater assuntos importantes que mexem com a vida de todos nós. E hoje vamos conversar sobre inteligência artificial com os nossos dois convidados. A professora da PUC em São Paulo, Dora Kaufmann, doutora pela USP, pós-doutora pela UFRJ e autora, entre outros, do livro A Inteligência Artificial Irá Suplantar a Inteligência Humana?, lançado em 2019. E o nosso outro convidado é o Gabriel Ramos, mestre em Economia e Finanças pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Business Intelligence e Inteligência Artificial são os focos de alguns dos trabalhos e pesquisas do Gabriel, que é formado em Estatística pela UNB. Gabriel é pesquisador no Departamento de Finanças da Booth School of Business e doutorando na Universidade de Chicago. Olá, Dora. Olá, Gabriel. Obrigada por aceitarem aqui o nosso convite. Eu vou começar o nosso bate-papo. Eu vou pedir aqui para a produção passar um trechinho de um filme que completou em abril 53 anos. É o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, dirigido por Stanley Kubrick, e é considerado uma obra-prima, né? E conta a história de uma expedição ao espaço a bordo da nave Discovery One. A maioria das operações da nave é comandada por um poderoso computador, o HAL 9000, que de repente se rebela e não obedece mais às ordens da tripulação. Vamos ver esse pedacinho para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Não vamos contar o que acontece, né, para estragar quem ainda não viu o filme, se é que alguém ainda não viu essa maravilha do cinema. Mas aí eu vou aproveitar aqui e começar com a professora Dora. Primeiro, a gente está vendo aí a inteligência artificial vai, de fato, suplantar a inteligência humana? Antes de você responder, explica para a gente como diferenciar, professora, do que é tecnologia e o que é inteligência artificial, de fato. Na verdade, a IA hoje, distinto do que retrata os filmes de ficção, né, mesmo que a gente acabou de assistir uma partezinha, é apenas um modelo estatístico de probabilidade. Né? Eu coloco o apenas porque ela está fazendo uma revolução no mercado, mas é só isso, é um modelo estatístico de probabilidade que faz previsões com base em grandes conjuntos de dados. A lógica de tomar decisões a partir de informação não é novo. Né? Nós
indivíduos ou as instituições, as empresas, tradicionalmente, sempre a gente toma decisão a partir de informações, né? Então, quando a gente é uma decisão importante, a gente busca ter o possível de informações. Essa é a lógica do funcionamento, como eu disse, das pessoas e das instituições. O novo é a quantidade de dados disponíveis, o chamado Big Data, né? Então, a inteligência artificial hoje, a técnica que está permeando quase todas as aplicações de IA no mercado hoje, é a única técnica disponível capaz de lidar com essa quantidade de dados, né? Então, é disso que se trata. O resto, de fato, é ficção científica. Gabriel, você viu esse filme? As empresas e os profissionais de TI estão prontos hoje para aproveitar o que a inteligência artificial tem de bom? Oi, Sheila, bom dia e muito obrigado pelo convite. Só queria fazer uma correçãozinha na minha apresentação. Ainda não estou diretamente no programa de doutorado na Universidade de Chicago, estou como pré-doutor pesquisador na Universidade de Chicago, na Escola de Negócios. A situação no Brasil é bem interessante, pelo seguinte, porque existem uns profissionais que sim estão capacitados, muitas vezes são os profissionais de grandes centros do Brasil, como as universidades federais e o ITA, que é a universidade, né, também é um centro de estudo público. A maioria desses profissionais é muito capacitado e consegue, né, tirar todo o proveito e aplicar os algoritmos de inteligência artificial mais avançados no mercado. O problema é o seguinte, o problema é que no Brasil faltam muito profissionais, por isso que muitas vezes a gente ainda vê economistas e engenheiros que não são especificamente engenheiros da computação, engenheiros de software, atuando no mercado como implementadores, digamos assim, de algoritmo de inteligência artificial, porque ainda falta, realmente o mercado brasileiro tem uma escassez significante de pessoas capacitadas, né, para trabalhar nesse setor. Tá. A tecnologia da inteligência artificial já ocupa espaços importantes, né? Em todas as áreas da economia e está presente no nosso dia a dia, na internet das coisas, nas coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia, na geladeira que alerta, né, para a falta dos alimentos, ou mesmo nas assistentes virtuais que lembram os nossos compromissos e até brincam de adivinhar personagem fictício ou real, né, que a gente está pensando naqueles joguinhos ali do Akinator e tal. E temos também os carros, né, que agora já não precisam mais de motorista, já andam circulando por aí. Tudo é bom nessa tecnologia? Ou ela também cria problemas e não é tão inteligente assim, professora Dora? Eu sou colunista da Época Negócios e eu fiz um artigo recente falando que o título é que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial, né? Ela não tem... Como eu antes, é um modelo estatístico de probabilidade. Então, um modelo estatístico de probabilidade não pode ser inteligente da forma como nós, seres humanos, definimos a inteligência. Essa técnica ela foi reconhecida a partir dos anos 2010, 2012. Então, é muito recente. Então, ela tem várias limitações. Ela tem problema da não explicabilidade, né? O modelo, a maneira como o modelo em si, os algoritmos de inteligência artificial fazem as correlações dos dados e definem os parâmetros, né? Que são os pesos, é uma caixa preta, chamada black box em inglês. É muito complicado você levar em conta uma decisão de um sistema do qual você não sabe explicar. Então, de fato, temos ainda muitos problemas na análise com a IA. Há uma discussão hoje muito grande, sobretudo nas grandes corporações, com relação a essa questão da diversidade mesmo. E outro dia eu estava lendo um artigo que estava falando exatamente isso, que a inteligência artificial, ela está carregando os vieses inconscientes que ainda predominam na nossa sociedade, ou enfim, na nossa cultura, em função das pessoas que estão programando essa inteligência artificial, que estão trabalhando e preparando esses algoritmos para lidar com toda essa quantidade de dados, ou não? Sem dúvida, né? Como também repetindo, o primeiro originação do viés tem na hora do grupo ou do desenvolvedor, das decisões que ele toma para começar o sistema, né? Então, se a gente tiver o que a gente eu defendo, são equipes multidisciplinares. Quanto mais multidisciplinar for a equipe do desenvolvedor,
maiores as chances tem de identificar quais são esses viés e corrigi-los na partida, né? Depois a gente tem viés relacionados à base de dados. Então, essa é uma questão. Agora, só queria uma comparação, eu acho importante sempre a gente comparar, quando a gente faz uma crítica, qual é a alternativa que a gente tem. A alternativa são esses, sem dúvida nenhuma, são preconceituosos, né? E eu acho que a inteligência artificial é uma oportunidade, na medida que a gente consiga, os desenvolvedores, os especialistas consigam minimizar ou mesmo eliminar essas limitações hoje, essas questões hoje, essas externalidades negativas que tem hoje nos modelos, a gente pode ter a possibilidade de ter decisões mais transparentes, porque não tem como eliminar o preconceito do ser humano, né? Então, as decisões do ser humano são preconceituosas. E sobre o que você falou, se esse sistema é baseado em dados e os dados refletem a sociedade, claro que os dados são preconceituosos, não tem como ser O Gabriel diferente. trouxe aqui a questão da quantidade de mão de obra disponível para usar essa tecnologia, para trabalhar com isso. Gabriel, essa quantidade de profissionais também, ela é predominantemente masculina? Ele é um mercado mais masculino? Está bem equilibrado ou não? É uma área de ciência exata, ciência exata já, acho que esse momento agora é um momento que está passando por uma reformulação, sempre foi uma área bastante masculina e bastante branca, né, nesse sentido. Ainda existe muito pouca diversidade na área de ciências exatas, mas eu acho que os primeiros passos já estão sendo dados. Você olha os professores nessas escolas de ciências exatas, seja em departamentos de economia ou em departamentos de matemática, a maioria são pessoas brancas e homens. E acho que o primeiro passo para ir para essa mudança já foi dado, que é que os próprios profissionais percebam que existe não um certo preconceito, mas uma falta de diversidade muito grande dentro da profissão. Agora, é o que a professora falou. Os modelos, eles são desenvolvidos e eles tendem a reformular o comportamento humano. Então, os dados nos quais os modelos são feitos, eles são feitos a partir de dados, né, um conjunto de dados que veio do comportamento humano. Se o comportamento humano nesses dados é preconceituoso, o modelo também vai tender a ser preconceituoso. É realmente uma coisa que vai acontecer a partir do momento que os seres humanos também começarem a mudar seu comportamento e isso for refletido nos dados, esses modelos vão conseguir ser, né, mais heterogêneos. Há poucos dias, aqui no mês passado, foi publicado um estudo em que a IBM encomendou para a empresa Morning Consult. A pesquisa mostra que só 21% dos profissionais de TI do México, Peru, Argentina, Chile e Colômbia usam a inteligência artificial nas empresas onde trabalham. Entre os brasileiros profissionais de TI, o índice chega a 40%. Será que esse relativo desinteresse acontece porque o investimento em inteligência artificial ainda é lento? Vejam, assim, Dora e Gabriel, uma pesquisa agora recente também feita pelo Boston Consulting Group, ouviu 3 mil gerentes de empresa sobre os gastos com inteligência artificial. Apenas 10% deles disseram que tiveram benefícios financeiros significativos. Será que é por isso também que as empresas brasileiras, comparada com as estrangeiras, ainda investem pouco, Gabriel? Vamos começar com você agora. Para a empresa ter acesso e conseguir fazer uso da inteligência artificial, ela precisa ter uma infraestrutura muito grande. Ela precisa agregar os dados de todos os seus clientes, ou ter acesso a dados de todos os seus clientes, ou de possíveis clientes. Ela precisa ter computadores que consigam gerar toda essa quantidade de dados, que não são computadores que a gente tem em casa, que qualquer pessoa pode ter. A maioria dos grandes modelos de inteligência artificial são rodados em computadores em nuvens, geralmente oferecidas por grandes empresas de tecnologia, pela Amazon, pela Oracle ou IBM. Então, é um investimento muito grande a ser feito, que o profissional de inteligência artificial, cientista de dados, é apenas uma peça de todo o sistema que precisa ser implementado. Vale lembrar também que no Brasil, a maioria das empresas são empresas de médio e pequeno porte.
Essas empresas de médio e pequeno porte não têm capital suficiente para investir em sistemas de inteligência artificial. Então, essa mesma pesquisa da IBM, o Gabriel, mostra que 37% das empresas brasileiras que usam a inteligência artificial para o atendimento ao cliente, 35% para a automação de processos e 28% para a segurança. Dora, no seu livro A Inteligência Artificial Vai Suplantar a Inteligência Humana, você mostra que é difícil encontrar uma atividade socioeconômica não mediada pelas tecnologias de inteligência artificial. Mostra que estamos ainda nos primórdios dessa tecnologia, que quem quiser se manter relevante econômica e socialmente precisa conhecer como ela funciona. Aí eu te pergunto, quem hoje de fato... pegando esse ponto que o Gabriel falou, que as empresas são pequenas, faltam investimentos, precisa de fato parar e lidar com essa tecnologia já, neste momento. E para onde a gente está caminhando? Aonde essa inteligência artificial vai nos levar? Olha, primeiro eu gostaria, por favor, de responder a pergunta anterior sobre a pesquisa. Quando a gente pensa, um dado assim, fundamental na partida, quando a gente analisa uma pesquisa, é entender a metodologia da pesquisa, né? Essa pesquisa daí embaixo, eu tenho muitas ressalvas em relação aos resultados. Ela foi feita, pelo menos do que eu tive acesso, a metodologia dela foi perguntar para o executivo da empresa se ele usa ou não a inteligência artificial. Eu acho que isso não dá... 40% das empresas do Brasil não é, na minha visão, na minha experiência, não é um ato da situação do Brasil. A gente tem que sempre estar atento. Qual é a metodologia? De fato, tem algum processo mais substancioso, né? Com dados de fato, pesquisa, ou é só você telefona e pergunta para o executivo, ou manda um e-mail hoje para o executivo e qualquer um responde. Quem está usando inteligência artificial são as startups e as empresas já constituída nesse novo negócio, né? Nesse novo mercado. Então, esse contingente aí, professora, esse contingente... Em geral... Esse contingente de micro e pequenas empresas, que acho que tem um ponto também que veio da fala do Gabriel, eles precisam usar hoje, a gente já está considerando aqui o ano de 2021, eles precisam já se inserir nesse mundo da inteligência artificial? Não necessariamente. Né? Eu acho que cada um tem que avaliar o seu... Eu acho que é difícil as microempresas, a não ser que seja startup diferente, mas as microempresas mesmo, elas têm dificuldade de digitalizar os seus processos. Então, essas microempresas de sobrevivência, quem fatura menos de um salário mínimo por mês, não pode estar inserido nesse processo de transformação digital. Né? A inteligência artificial, ela é aliada na luta contra a fake news, que hoje é um problema no mundo inteiro? Indo dos dois lados, tanto os algoritmos que, né, fazem e divulgam as fake news, tanto os algoritmos que combatem as fake news, são algoritmos muito parecidos em suas bases. Né? Então, é praticamente uma corrida para saber quem tem o modelo estatístico mais completo e mais avançado, que consiga, de certa forma, fugir ou escapar, né, do outro. Então, mas a gente vê que tem certos avanços, principalmente agora na pandemia, todos os posts que, de alguma forma, se relacionavam à pandemia, eram tratados e vinham com ressalvas, né, principalmente nas redes sociais vindas do Facebook, como Instagram e etc. Todos os posts relacionados à Covid vinham com ressalva, que as normas de como lidar com a pandemia, de fato, só deviam ser aqui nos Estados Unidos do CDC e no mundo da OMS, que muitas das notícias e dos posts falando sobre a pandemia talvez estivessem incorretos. Então, existe um avanço dos dois lados. Então, é realmente uma concorrência entre a divulgação de fake news e a prevenção de fake news. E a disputa do mercado de TI também está cada dia mais acirrada, né? Os reguladores da concorrência na União Europeia, desde o ano passado, investigam, por exemplo, a forma de atuação dos mais populares assistentes virtuais.
a Siri da Apple, o Google Assistant, né, e a Alexa da Amazon, né, querendo saber se as regras da concorrência estão sendo respeitadas, né? É possível disputar mercados com essas gigantes? Ou professora e Gabriel, ou elas já têm tanta inteligência que vão acabar ficando cada vez mais gigantes? Vou começar agora com o Gabriel. Eu acho que tem alguns pontos, vários pontos diferentes no que você tocou agora. Primeiro, existe as assistentes sociais, existe um grande debate se elas estão sempre ouvindo conversa de seus clientes, né, dos seus patrões, ou não. Existe esse debate, ninguém sabe ao certo. Existem muitos pontos que parecem que, e de fato, sim, elas estão escutando constantemente as conversas dos seus clientes, dos seus donos, como vocês quiserem colocar. Mas aí também alguns profissionais de tecnologia passaram a dizer, bom, é necessário a gente escutar, né, que essas assistentes pessoais escutem seus lares e seus donos, porque elas precisam de dados para ser treinadas. Porque o que elas têm dentro delas? Elas têm modelos estatísticos, como a professora vem dizendo. A inteligência artificial nada mais é do que modelo estatístico ou econométrico. Então, elas precisam de dados para poder ser treinados e acabar tendo modelos melhores. Aí depois existe a outra questão de que são só os modelos ouvindo esses dados, ou também existe outra possibilidade, ou existe possibilidade de vazamento. Aí é uma questão talvez um pouco mais legal e ética que a professora vai saber responder melhor do que eu. E depois tem a questão de que essas empresas acabam, do jeito que elas foram criadas, elas acabaram virando um monopólio, né? Em seus próprios, elas criaram serviços que não existiam antes e o fizeram de uma maneira muito inovadora. Então elas acabaram criando um monopólio natural, digamos assim, somente o Facebook e a Amazon, né? Então é muito difícil uma empresa nova conseguir entrar no mercado quando esse mercado já está completamente dominado por essas empresas muito grandes. As empresas elas conseguem concorrer de uma forma, elas conseguem tirar concorrentes do mercado de várias maneiras. A gente sabe já que todas essas empresas de tecnologia, Facebook, Amazon, Microsoft, Google e Apple, elas têm braços de investimento que compram startups nos Estados Unidos, no Brasil e pelo mundo, com duas visões. Uma, retirar a concorrência logo cedo, e duas, adquirir qualquer tecnologia e inovação que esteja sendo produzida por essas startups. Eu acho que a gente está vivendo uma concentração de mercado, é um dos problemas da chamada economia de dados, né, que a gente vive hoje. É uma concentração e um aumento de desigualdade. Nós temos desigualdade, 3 níveis de desigualdade. Desigualdade por país, a China e a Índia estão descolando do resto do mundo. A gente tem a desigualdade por empresa e a gente tem a desigualdade por pessoas. Elas têm um poder muito grande, essas empresas de tecnologia, as plataformas. Elas dominam uma quantidade descomunal de dados. Como eu disse, a tecnologia de inteligência artificial, que está na base do negócio, do modelo de negócio de todas essas big plataformas de tecnologia, é baseada em dados, e elas têm uma quantidade de dados descomunal. Esses dados, eles criam círculo. Quanto mais você usa a plataforma, mais você gera dados, e esses dados aperfeiçoam o sistema, entregam um serviço melhor. Então, de fato, hoje, esse processo de aperfeiçoamento constante, baseado nesses dados, constitui uma barreira. É muito difícil entrar para competir com essas empresas. Professora, a gente tem que temer essas assistentes virtuais? Elas estão sempre nos ouvindo e capturando as nossas informações? Não, então, isso que eu estava dizendo aqui, assim, quem capta nossas informações não são esses assistentes virtuais, né? Está com o iPhone, por exemplo, captando a sua conversa, e independente você está usando a Siri ou não tem a ver com inteligência artificial, são os mecanismos. Então, tem uma invasão da privacidade muito grande, né? Então, essa é uma grande discussão que a gente nem tem muito tempo para ter aqui, né? A gente tem um tempo relativamente limitado, mas é uma discussão importante essa questão da privacidade, né? Então, agora, por exemplo, no dia 21 de abril, a Comunidade Europeia é o documento mais importante que tem em relação à inteligência artificial, que é a Comunidade Europeia, a Comissão Europeia, desculpa, fez uma proposta de regulamentação da inteligência artificial. Eu tenho muitas críticas a essa proposta,
importante porque ela colocou essa discussão em geral na sociedade, no mundo inteiro, mas eu acho muito difícil de viabilizar a maneira propondo a regulamentação da inteligência artificial. Tem uma questão muito importante para mim, que tem a ver com a complexidade dessa tecnologia. Ao mesmo tempo, eu não consigo identificar nenhuma aplicação da inteligência artificial hoje que, simultaneamente, não gere benefícios e malefícios. E essa é a verdade. Se a gente, por exemplo, for enfrentar as externalidades negativas dos modelos do Facebook, da Amazon, do Google, nós vamos estar simultaneamente eliminando todos os benefícios que oferecem hoje para o cidadão do século XXI. Né? Então, a gente também não pode assim, tudo agora ser inteligência artificial. A inteligência artificial ela é importante, ela é usada cada vez mais, mas ela não é uma tecnologia. Tem outras tecnologias, mecanismos que também estão sendo usados para o bem e para o mal, né? Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando, né? E com a qualidade desses dois convidados, a gente podia ficar aqui a semana inteira falando de inteligência artificial. Mas eu queria pegar esse ponto que o Gabriel e a professora trouxeram aqui agora, com relação às assistentes virtuais e o uso desses dados, essa conexão com o nosso dia a dia. E eu queria encerrar com a fala de vocês, ô professora e Gabriel. Qual é a mensagem? Qual é o nosso compromisso para quem está do lado de cá, para o consumidor, para o usuário, para quem vai viver os benefícios e também vai abrir as suas informações, seja os seus dados de uma transação bancária, ou seja a sua conversa dentro de casa captada pelo telefone ou por uma assistente virtual, como a gente falou aqui. Qual é o nosso dever? O que a gente tem que observar hoje como sociedade mesmo e que vai viver no mundo que a gente não vai voltar atrás nessa tecnologia, cada vez mais avançar, acredito, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter uma consciência, como a professora falou, e tem que ter um papel. Qual é esse nosso papel? O que a gente deve cuidar? O que a gente deve fazer? Eu acho que, da mesma forma que a professora ela colocou o ponto como a Comissão Europeia começou a lidar com os problemas de concorrência e os problemas do domínio de mercado em vários aspectos das Big Techs, e principalmente da Amazon. Eu acho que o que o consumidor, de certa forma, e a população em geral tem que tomar em conta, que isso vai virar um problema de políticas públicas. Então, quem vai fazer legislação e regulamentação dessas grandes empresas e da forma que elas usam inteligência artificial vão ser os nossos representantes na esfera política. São legislações nesse sentido que protegem o consumidor, que a população tem que estar atenta. Né? Não é, talvez, um comportamento... É muito difícil ter um comportamento pessoal que nos proteja dos malefícios da inteligência artificial, que a pessoa não vai fazer. Não vai ter mais um telefone, um computador, vai sair de todas as redes sociais. Realmente, do jeito que nós estamos vivendo hoje, é muito difícil se desconectar de tudo isso. Então, é praticamente impossível. Então, esse debate ele vai ter que acontecer praticamente na esfera política, na esfera de regulamentação, mais uma vez. Eu acho que não existe um comportamento individual, talvez muito poucos que possam proteger, né, o consumidor contra alguns usos talvez não muito bons da inteligência artificial. Professora, entre a tecnologia e os ambientes, né, regulatórios, eu como consumidor, eu como sociedade, posso fazer alguma coisa? Eu acho que tem que informar, né? Sobretudo, eu acho que a questão da educação, de a gente se informar, eu acho fundamental. Agora, eu estou de acordo que isso não é. O principal é ter política pública, é ter estratégia. Olha, hoje existem praticamente todos os países importantes, existem pelo menos 12 documentos muito importantes de estratégia do país em relação à inteligência artificial. Infelizmente, não é o caso do Brasil. O Brasil, a estratégia brasileira de IA, chamada EBIA, que foi lançada recentemente, é tudo menos uma estratégia, né? Porque tem objetivo, não tem meta, não tem orçamento, não tem transparência, formou um ecossistema com especialistas públicos e privados para o assunto, né? Se a gente pegar o único ponto positivo, talvez, dessa chamada estratégia brasileira,
que é tudo menos estratégia, é o fato de que ela incorporou as questões, o arcabouço ético da comunidade europeia. Mas ela, se comparar com todas as estratégias de outros países, principalmente os 20 principais, digamos assim, a gente vê claramente a diferença, né? Elas não têm objetivos claros, não agregaram. A gente pegar, por exemplo, o caso do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, o primeiro passo, a partir de partida para uma estratégia, foi criar grandes eventos com 200 dos grandes especialistas da área privada, pública, da universidade, das empresas, e abrir, né? E nada disso aconteceu no Brasil. Então, eu acho que estou de acordo que é uma questão de política pública, né? Individualmente, a gente só tem que se informar, mas é muito difícil. É uma tecnologia complexa, é muito difícil entendê-la, e não tem, eu estou de acordo, não tem como evitar, né? Tudo que você faz hoje, praticamente da nossa vida está gerando, né? Porque a gente está com um dispositivo virtual, está no ambiente virtual, a gente está gerando dados. Como é que individualmente você vai controlar o que é feito? É impossível isso, né? Apesar de que eu acho que as pessoas deveriam se informar o que já está acontecendo. O tema da inteligência artificial cada vez maior, a mídia, eu acho ótimo, a mídia está dando destaque, está investindo em informar as pessoas, mas o que nós precisamos é de política pública. Ok, sem dúvida, esse é um tema que a gente vai conviver aí com ele durante muito tempo. Bom, professora Dora e Gabriel, muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse X da Questão. Sucesso! E assim a gente encerra mais uma edição do X na Questão. Siga a gente no LinkedIn e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Sua companhia é o nosso certificado de qualidade. Obrigada e até a próxima!